Nesse vídeo, a gente vai conhecer um pouco sobre o funcionamento de alguns termômetros e também um luxímetro, que mede a intensidade luminosa em lux. Na tela principal, nós vemos 3 aparelhos. Nosso objetivo aqui é apenas demonstrar o funcionamento de cada um deles. Nesse vídeo, nós não vamos nos preocupar em escrever os resultados das medidas usando teoria de erros, vai ser apenas um vídeo de apresentação dos aparelhos. A gente vê aqui, à direita, é um termômetro infravermelho, no meio está um multímetro, muitas vezes a gente até se esquece que ele também é um termômetro, ele tem a função de medir temperatura usando o termopar, e à esquerda a gente vê um termômetro clínico. Se eu pego aqui o infravermelho, ele parece um revólver, né? Eu aponto para a posição onde eu quero medir ali, seguro o botão, ele está fazendo a medida, olhando na tela, na hora que eu solto, ele mantém aquele valor fixo, ele está medindo então para a gente agora ali, ó, 26,7 é o valor da temperatura ambiente. Vamos fazer então a leitura agora com o multímetro. Eu ligo o multímetro, ele já está aqui ó, na função de medir temperatura em graus Celsius, e ele está medindo com o termopar a temperatura daquele ponto, lá onde está o termopar. Observa aqui à esquerda, embaixo, na câmera de zoom, que eu tentei focar bastante lá naquela solda do termopar. O princípio de funcionamento dele é bem interessante. 2 metais distintos, né? Soldados na ponta, que dilatam de forma diferente, geram ali uma pequena tensão. A gente é capaz de, com um conversor analógico digital, mostrar na tela o valor que é a diferença dos coeficientes de dilatação térmica desses 2 metais aqui produzem por estarem submetidos a uma temperatura que, obviamente, é diferente de zero. Fazendo uma calibração, então, a gente constrói um instrumento digital que mostra na tela a temperatura. O termômetro clínico, todos conhecem, né? Aperta o botão dele aqui, ele zera, né? E depois de um certo tempo, eu não consigo medir com ele a temperatura de uma superfície. Eu tenho que colocá-lo em contato com alguma superfície que eu queira medir, né? Geralmente, isso aqui é o clínico, porque ele é usado para medir nossa temperatura quando a gente não está legal. Enfim, vou colocar aqui na câmera de zoom o que está na tela, para a gente poder ler. Estou lendo aqui de maneira improvisada, sem esperar muito tempo para ele chegar a equilíbrio térmico, né? Então deu aqui na ponta do meu dedo 35,5, 35,6. Só como efeito de curiosidade, vou medir aqui com o termopar a temperatura da ponta da minha mão também. Acabei de medir ali com o termômetro, né? Você vê que ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Estou aqui segurando ele bem fechadinho, mais ou menos no mesmo ponto onde eu usei o termômetro clínico. Ele vai chegar ali aquele valor bem próximo do que o termômetro leu também, 35 mais ou menos, 34. Não vou esperar tanto. E vou ler agora aqui com o infravermelho. Aquele ponto ali, ó, 35,5 mais ou menos, é o valor da temperatura da palma da minha mão. São instrumentos digitais. O erro deles é fornecido pelo manual do fabricante e são bastante úteis num laboratório de física. O aparelho que a gente está vendo aqui agora na tela é um luxímetro. Ele mede a incidência luminosa nesse sensor azul aqui, ó, em lux, que é uma unidade de medida para essa grandeza. Acionar esse aparelho é muito simples, basta ligar aqui, on, vou colocá-lo na medida mais precisa. Aqui eu mexo no fundo de escala, está medindo 0, 0, porque ele está com o sensor fechado. Vou abri-lo aqui, ó, e agora ele passa a me mostrar na tela qual que é o valor de lux que está chegando agora nesse ponto aqui do medidor. Deixei aqui na câmera de zoom, no canto inferior esquerdo, né, como está acostumado, a tela para a gente poder ver. Está oscilando um pouquinho porque eu fico mexendo minha mão, faço um pouco de sombra, fico aqui atrapalhando um pouquinho o aparelho. Certo? Mas o que ele tem de interessante é o seguinte, ó, se eu travo aqui no botão o Hold, ele vai dizer para mim qual que é o valor que ele acabou de ler nesse exato instante. Interessante para a gente, vamos deixar ele aqui lendo, né? Vamos mexer um pouquinho no valor da escala aqui, ó. Esse fundo de escala é interessante quando eu posso variar muito a incidência luminosa sobre o sensor. Deixei preparado aqui o meu celular com a lanterna ligada. Aqui, ó, vou inseri-lo aqui na imagem. Vou fazer o seguinte, vou aumentar a incidência de luz lá
no sensor. Vocês veem, ó, quando eu coloco muita luminosidade, ele já sai do fundo de escala e mostra para a gente o número 1 ali. Ó. O que eu vou fazer então? Eu vou aumentar a escala dele. Quando eu faço isso, eu perco um pouco de precisão. Ó. Ah lá, ele vai para menos uma casa, mas agora já consegue aferir. Vou aumentar mais ainda, colocar ele bem ali na frente. Na escala vezes 100 lux, ele mostra 447, mais ou menos, né? Oscilando ali, vezes 100 lux. O interessante aqui é o seguinte, ó, se eu retiro o celular agora, ele vai me mostrar aquele valor, 13 vezes 100 lux, mais ou menos, né? Ganho mais uma casa, ó, vezes 10, aumento a precisão, diminuo a quantidade de lux máximo que eu sou capaz de aferir, aumenta a precisão. 122, mais ou menos, 121 vezes 10 lux. Colocando na escala mais precisa, aí sim eu vejo qual é o valor. Olha lá, 1.204 e 10 por aí, né? Quando eu paro de mexer, ele fica mais estável, mas por volta de 1220, 1230 lux. Ou seja, mais precisão, menor valor máximo que eu consigo aferir. Quando eu aumento o valor máximo que o aparelho é capaz de me fornecer, eu vou perdendo precisão. Isso aqui é interessante porque muitos instrumentos funcionam assim. Como eu disse no início, o foco aqui era fazer uma pequena apresentação desses aparelhos. Muito obrigado pela atenção de vocês.